Nós lemos uma palavra e é nela que nós queremos, me permita a expressão, nos debruçar. Talvez não chegaremos à conclusão dela hoje, mas no próximo trabalho estaremos trazendo essa mensagem a respeito de Jacó. Mas deixa eu trazer para a igreja, para onde quer que os irmãos também estejam recebendo essa palavra. Primeiro nós precisamos saber quem era Jacó. Jacó, ele foi fruto de uma oração que durou 20 anos. Pastor, 20 anos? Sim, 20 anos. Imagine alguém que vem orando por uma causa e questiona a Deus porque já orou 1 ano, 2, 3, e muitas vezes diz: Senhor, eu já orei muito. E o que é que acontece? A palavra diz que quando seu pai, que era Jacó, estava vindo de uma linhagem patriarcal, onde Deus, eu não vou entrar nos detalhes, mas é bom que nós façamos uma ligeira retrospectiva. Jacó veio de uma linhagem patriarcal, onde seu avô era Abraão, filho de um homem lá da Mesopotâmia chamado Tera. Tera teve, segundo a Bíblia nos diz, que Tera era um homem que era pagão, servia a outras religiões. Provavelmente ele era um homem ligado a religiões politeístas, a lugares que tinham várias religiões. E desse clã, dessa família, Deus chama um dos filhos. Essa família era composta por pelo menos 3 irmãos homens, filho de Tera: Abrão, Naor e Arã. E a palavra nos informa de que Tera sai lá de Ur dos Caldeus e vai habitar nas terras de Canaã. E em um certo momento, um dos seus filhos morre, que era Arã, e ficou os 2 filhos, Naor e Abrão. Um certo dia, Deus faz uma proposta para... Eu não me permita a correção, não proposta, mas Deus dá uma ordem para Abrão, porque proposta você aceita ou não, ordem você tem que acatar. O Senhor diz assim: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E onde pisar a planta do teu pé, será uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão escuta essa promessa e ele vai justamente fazer aquilo que Deus tinha falado com ele. E a palavra diz que Deus dá a Abraão 2 filhos, Ismael e Isaque. O Senhor, Ismael veio de me permita usar esse termo, de um arrumadinho feito entre Sara e Abrão. Porque naquelas regiões ali, na região onde Abraão estava estabelecido, as leis
permitiam e até permitem até hoje, em alguns lugares, como nós vez ou outra falamos aqui, que homens tivessem mais de um casamento. E quando a mulher, a senhora da casa era estéril, o homem tinha o direito de constituir uma outra mulher para ali gerar filhos. Direito dentro do sentido de que os homens que, me permitam usar o termo, inventaram essas coisas. Deus nunca provou. Isso é tão provável que quando Sara chama Abrão e diz: olha, eis aqui a minha escrava Agar, uma egípcia, provavelmente Abrão ganhou de presente do rei Faraó quando ele passou no Egito um certo tempo, e deita com ela, e através dela tu gera filhos, porque Sara já era adiantada na idade, e aquilo gerou um problema muito sério, porque depois que Agar se viu se achando a dona do pedaço, ou seja, a mulher que não gerava filhos era desprezada. Sara já começou, ou melhor, Agar já começou a se achar melhor do que a sua senhora. E aquilo foi um problema, porque causou um atrito dentro de casa, ao ponto de Sara praticamente expulsar Agar de casa. Isso aconteceu praticamente por 2 vezes. A primeira vez o anjo manda ela voltar. Na segunda vez, Sara vai lá e questiona Abrão e manda que ele resolva o problema. Eu vou usar esse termo aqui. E Abrão manda a escrava egípcia ir embora com seu filho Ismael. Mas Deus cuida de tudo, Deus providencia tudo. E lá na frente, Deus dá agora, depois que Sara morre, Abrão manda buscar uma esposa para seu filho Isaque. E seu filho Isaque, ele casa-se com a própria prima, que era filha de Betuel. Betuel era filho de Milca. E quem era Milca, pastor? Cunhada de Abrão, mulher do seu irmão Naor. Quando Eliezer, o Damasceno, chega lá nas regiões de Padã Arã, Abrão aqui em Canaã, e mandou ele para Padã Arã buscar uma noiva, uma esposa para seu filho Isaque. E a moça que vem era Rebeca. Ele procura saber o parentesco daquela moça, porque ela tinha que ser parente mesmo, literalmente, de sangue, irmão. E quando ele fica sabendo que ela é filha de Betuel, e ele diz: mas quem é Betuel? Betuel é filho de Milca, a qual ela deu a Naor. E quem era Naor? Como nós falamos, irmão de Abraão. Portanto, Betuel era sobrinho de Abraão, primo de Isaque em 1º grau, e sua filha Rebeca era prima de Isaque em 2º grau. E ali foi feito o casamento. Mas uma coisa chama a atenção, porque Sara era estéril. Abrão teve um filho com Sara com quase 100 anos de idade, e Sara com 90 anos. E quando Isaque casa com Rebeca, Rebeca também era estéril. Veja que coisa, Deus agora provou a fé do pai, agora estava provando a fé do filho. Só que uma coisa chama a atenção: esses homens, eles tinham algo em particular e especial, e que eu costumo dizer que é a maior ferramenta, a melhor arma que nós temos para vencer qualquer guerra ou batalha nesta vida, seja de ordem física ou espiritual. Que arma seria essa, pastor? A oração. Isaque orava, Isaque buscava o Senhor. Seu avô, Isaque aprendeu com quem orar, pastor? Isaque aprendeu com seu avô. Isaque aprendeu com seu pai, melhor dizendo. Isaque aprendeu com Abrão, porque Abrão orava ao Senhor. Era tão provável que Abrão
era costumeiro Abraão se acordar de madrugada pela manhã para buscar ao Senhor. Os grandes homens de Deus sempre viveram à base da oração. E eu não estou falando de grandes homens, irmãos e irmãs, relacionando a essa fama maldita que os homens buscam aí fora, não. E que muitos acham que ser homem de Deus, hoje na atualidade, é estar na grande mídia, estar cercado por fãs, cercados por pessoas importantes. Ser homem de Deus, mesmo lá no seu oculto, lá no seu quarto, ele está em comunhão com Deus, e quando ele fala com Deus, os céus se abrem e Deus se revela para ele e para a terra. Porque a palavra diz que Elias estava lá no monte, lá na caverna, e foi lá na caverna que Deus se revelou para Elias. Eliseu estava lá no campo, filho de Zafate, estava lá no campo, cuidando das juntas de boi. Foi lá que Deus se revelou para Eliseu. A palavra diz que Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. E eu creio piamente que foi lá que Deus se revelou para Davi. A palavra diz que Saul, antes de ser rei de Israel, estava lá indo buscar as jumentas perdidas de seu pai que era Quis, o nome de seu pai. E foi lá, com ele e o moço, que Deus se revelou para ele. Eliseu estava lá no seu quarto dormindo. E de repente Eliseu escuta a voz do Senhor falando com ele. Ou melhor, Samuel. Eliseu foi lá cuidando das juntas dos bois que eu falei antes. Mas Samuel estava lá no templo, ainda criança. E Deus chamou Samuel. E Samuel por 3 vezes foi ao sacerdote Eli. Mas Eli já tinha perdido 2 coisas. Praticamente a visão. Ele tinha perdido a visão física. E praticamente Eli já não entendia direito a voz de Deus, porque só veio entender que era Deus que estava falando com Samuel na 3ª vez que Samuel procurou ele. E ele disse: se a voz tornar a te chamar, tu diz assim: fala, porque o teu servo ouve. E quando Sara, voltando ao assunto que nós estamos tratando, quando Isaac casou com a sua esposa Rebeca ela era estéril. E as irmãs sabem que hoje está um pouco diferente. Mas o maior prazer de um casal quando casa, e a maior expectativa, um dos maiores desejos, é que venha um fruto, que venha um filho. E uma das maiores tristezas ou decepção, torna-se até uma decepção, é quando a mulher recebe aquela notícia que ela não quer receber: você não pode ter filhos, ou você é estéril, ou seu marido é estéril. Aquilo ali, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas resolvem, na sua maioria, da seguinte forma: a gente sabe que estamos vivendo um momento muito difícil na Terra. E a maioria das pessoas, ao invés de confiar em Deus, buscar a Deus e pedir ao Senhor para fazer o que a medicina não pode fazer, que é um milagre, começa a se isolar, começa a colocar pensamentos negativos na mente, começa a bater a ansiedade, começa a vir aqueles pensamentos em achar que a pessoa
a pior pessoa do mundo. Começa a pensar o que é que o esposo vai pensar. Meu esposo não vai mais me amar. E começa a se criar um cenário na mente daquela mulher. Só que uma coisa me chama a atenção. A Bíblia não é clara, porém dá-nos a entender que Isaac em algum momento chamou a sua esposa e disse: minha filha, tenha paciência, Deus vai fazer o milagre. Talvez Rebeca, ainda muito nova, angustiada, porque na cultura daquele povo, a mulher que não gerasse filhos era considerada maldita. Era uma mulher praticamente rejeitada pela sociedade. E deixa eu falar só uma coisa aqui, irmãs. O que tem de gente querendo simplesmente que as coisas aconteçam consigo, para simplesmente dar uma resposta para a sociedade. Eu não preciso dar resposta para ninguém de nada, irmão. Eu não preciso andar de acordo com o modelo que o mundo, a fama, me manda andar. Eu preciso ser quem eu sou e andar de acordo com a vontade de Deus. Isaac foi orar. Isaac não começou a fazer, acredito eu e creio piamente que Isaac não entrou naquele caminho de alguém que diz assim: e agora, Deus? Tu não és Deus? Cadê tu agora? Isaac, a Bíblia não mostra em nenhum momento Isaac e Rebeca murmurando, mas foram orar. E oraram 20 anos. Oi, imagine você orar 20 anos por uma bênção. E nesses 20 anos, Deus respondeu a oração. A expressão bíblica diz que Isaac orava instantemente. Sabe o que é instantemente, irmão? Sem parar. E sabe o que significa orar sem parar instantemente? Orar com fé, acreditando que um dia o milagre iria acontecer. E aí Deus dá a resposta, e na resposta veio logo a bênção, veio logo dobrada. Imagina uma mulher que esperava um filho. Parece-me que eu estou vendo, me permita conjecturar. Rebeca de repente começa a sentir uns enjoos, né? Umas tonturas. Hoje nós podemos até usar a expressão umas quedas de pressão, umas, na linguagem popular nordestina, umas agonias. E aí, ela chegando para o seu marido, seu esposo, o homem de Deus Isaac, um homem de oração, e dizendo: meu filho, meu bem, não sei, meu senhor, porque a cultura mandava que a mulher tratasse o seu marido de senhor, meu senhor. A cultura deles lá na época, tem algo estranho acontecendo comigo. E sabe qual foi a resposta? É a bênção do teu ventre, Rebeca. Só que ela ficou preocupada, eles ficaram preocupados. O que eu acho interessante é que eles sempre buscavam ao Senhor para que Deus lhes desse respostas. Eles viviam sob, mesmo falhando em alguns pontos, porque não tem perfeição no homem, irmão. Isaac buscou o Senhor, porque ela sentiu algo estranho. Ela sentiu como se dentro do ventre dela estivesse acontecendo uma luta. E quando ela sente esse movimento dentro do corpo dela,
O texto diz que eles foram orar. E quando eles estavam orando, o Senhor deu uma resposta para eles. Ele disse: olha, 2 povos estão no teu ventre, e o menor, o maior, melhor dizendo, servirá ao menor. E aí, igreja, infelizmente, Jacó, ele nasceu, e este moço, ele, infelizmente, até os dias de hoje, é feito, me permita usar o termo, uma mal interpretação do caráter de Jacó. Porque, deixa eu dizer uma coisa aqui, a maioria das pessoas, você pode ter 1000 bons feitos, mas a maioria das pessoas praticamente vão esquecer os 1000 bons feitos que você fez. Mas se você cometer uma falha, aquilo vai ser lembrado para o resto da tua vida. Até se pudessem entrar na eternidade, eles levariam para a eternidade. Pode ter certeza disso. Já viu aquele adágio popular que alguém diz assim: se fizer 99, não fizer os 100, não serve. Então alguém vai fazendo só benefícios, benefícios, benefícios. Porém, se ele cometer uma única falha, mesmo que ele ou ela se arrependa, se regenere e volte atrás, alguém sempre vai dizer assim: ó, tá vendo aí? Ó? Aí, mais. Sempre vai ter o mais. E o que nós queremos começar hoje com Jacó é, primeira coisa, nós queremos falar sobre a origem do nome de Jacó. Jacó, ele quando nasceu, ele nasceu praticamente agarrado no calcanhar do seu irmão, porque Jacó era gêmeo com Esaú. Esaú era peludo e Jacó era liso. E o significado, a verdadeira etimologia, o significado do nome Jacó, segundo aqui, o que nós temos aqui, que a origem do nome Jacó é hebraico, né? O hebraico é a língua usada pelos israelitas, pelos hebreus. Por isso que a maioria das pessoas, todas as pessoas que estudam teologia, existe a matéria do hebraico, porque o hebraico é a língua falada pelos israelitas, pelas tribos de Israel. Hoje nós temos a tribo de Judá, que está ali. Temos Israel, né? E temos a tribo, temos Jerusalém, Judá. Mas o hebraico é a língua falada pelos hebreus, por Israel. É um nome de origem hebraico, que talvez eu não vou saber
a expressão correta, mas aqui no hebraico diz o seguinte: Iacobe. A expressão hebraica é mais ou menos isso. Não sei se eu soube me expressar direito. Que significa o que suplanta, de uma raiz que significa ir atrás, mas também suplantar, superar. Veja só. No hebraico, o nome de Jacó significa seguir. A Bíblia diz, ou ir atrás. A Bíblia diz, primeiro, quando os dois nascem, primeiro nasce Esaú. E nós vamos aqui no... Deixa eu só voltar um pouco aqui. Glória a Deus. Para nós vermos o nascimento de Jacó, de Esaú e Jacó. Gênesis capítulo 25. Meu óculos hoje está diferente, viu? Está faltando uma perna aqui, viu? Mas a gente vai providenciar a outra. Gênesis 25, capítulo 25, verso 24. E cumprindo-se os seus dias, os dias da gestação, que é isso que o texto quer dizer, para dar à luz, eis o quê? Gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, não é isso? E todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome. Depois saiu seu irmão como agarrada a sua mão no calcanhar. Na origem da palavra hebraica, o nome de Jacó significa seguir, ir atrás. Quem saiu primeiro? Esaú. Quem veio atrás? Jacó. Como? Com a mão agarrada no seu calcanhar. É o texto que está dizendo. Nós lemos capítulo 25 e o verso... Foi isso? Verso 25 e 24. 26 agora. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac de 60 anos quando os gerou. Primeiro, o nome Jacó, na sua origem, significa seguir atrás. Ou ir atrás. Seguir ou ir atrás. Mas também significa suplantador. E o que é suplantar, irmão? Não é enganar. Suplantar não é enganar. Suplantar, na origem do texto, da origem do nome de Jacó, no nome hebraico, significa superar. Quando Deus diz para Isaac, para Rebeca, que o maior serviria ao menor, o Senhor está dizendo claramente para o casal que Jacó iria superar o seu irmão Esaú. Em nenhum momento Deus diz para Rebeca e diz para Isaac: está vindo aí o ruivo, né? Permita usar o termo, o galegão, cheio de pelo, e depois dele está vindo o enganador. Deus falou isso? Não. E por que chamam Jacó de enganador? A gente vai encontrar lá na frente algumas situações que ele viveu que não define o seu caráter.
Por isso que hoje o que nós precisamos entender aqui é que o nome Jacó, então que nós levemos isso conosco. O nome Jacó não significa enganador na origem da palavra, na etimologia da palavra hebraica. Veja, o significado, o verdadeiro significado de Jacó no hebraico significa seguir, ir. Porque geralmente os nomes eram dados de acordo com algum fato que aconteceu no nascimento da criança, ou alguma situação se dava um nome. Então, nós encontramos todos os dias, todos os pregadores pregando a respeito de Jacó, e a primeira visão que se tem é que Jacó é enganador. Pastor, Jacó chegou em algum momento a enganar alguém? Chegou. Porém, a primeira vez que Jacó enganou alguém, segundo a Bíblia nos mostra, a primeira pessoa que ele enganou foi seu próprio pai. Mas por que, pastor, que ele enganou o pai? Não foi ele que tomou a iniciativa. A gente precisa, irmãos, aquela linguagem que nós usamos, dar a César o que é de César. Quando Jacó, pela primeira vez, enganou, entrou no caminho do engano, infelizmente, por incrível que pareça, quem orientou ele, quem induziu ele, quem ensinou a ele a entrar por aquele caminho, quem foi? A própria mãe. Pastor, mas tem uma coisa aí meio aqui controversa. O que, irmão? E o casamento de Rebeca e Isaac não foi feito sob a orientação de Deus? Foi. Pastor, mas o casamento de Rebeca e Isaac, quando Damasceno, que o texto não diz o nome dele, mas os historiadores, os teólogos dizem que foi Eliezer, foi até Padã Arã, que ele sai de Canaã, onde Abrão habitava, junto aos carvalhais de Manré. Manré era a área, Moré era o cidadão lá, que era muito amigo de Abrão. Quando ele sai de lá da região que ele morava, para ir a Padã Arã, levando 10 camelos carregados com o melhor de tudo que Abraão pôde oferecer àquela família e à noiva. Esse homem, quando chegou lá, que arriou os camelos, a primeira coisa que ele fez, pastor, não foi uma oração? Sim. Ele orou ao Senhor para que o Senhor mandasse uma moça. E o teste era o seguinte: qual era o teste, pastor? O teste era o seguinte: Senhor, eu vou pedir água para ela, para tomar. Agora, na proporção que eu pedir água, estiver bebendo, e ela mesmo se oferecer para dar água aos camelos, essa é a moça que o Senhor... Ele foi bem claro: essa é a moça que o Senhor preparou para o filho do meu Senhor. Pastor, como pode um casamento que foi aprovado por Deus e lá na frente a mulher engana o próprio marido? Caráter, irmão. Ninguém conhece ninguém. Se a gente der uma brechinha de nada, o adversário entra e faz a festa. Basta dar só uma brechinha, coisinha pouca. Na linguagem popular aí fora, ele entra e faz o saceiro. Mas Jacó não veio ao mundo com marca de enganador, não. O projeto de Deus na vida de Jacó era
que ele iria superar o seu irmão. Como Deus ia fazer, eu não sei, irmão. Porém, dentro da família, a coisa já começou a andar difícil por aí. Por quê? Porque o casal, Isaac e Rebeca, começaram a tratar os filhos com indiferença. E a gente, nós que somos pais, avós, precisamos ter muito cuidado com isso. Porque ao invés de nós criarmos uma harmonia dentro do nosso lar, pode ser que sejamos pegos criando atritos entre os filhos e netos, nessa questão filhos, a questão bíblica. E muitas vezes, irmãs, igreja do Senhor, isso termina tornando filhos inimigos mortais, como aconteceu com Jacó e Esaú. Então, nesta noite, eu quero concluir para que a gente possa, próximo culto, eu vou seguir com essa mensagem, esses cultos que nós vamos ter mais daqui para frente, tanto no domingo quanto no culto de doutrina, para que a gente venha concluir a mensagem. Mas escute, por que o nome dele significa isso? Porque o significado do nome dele está ligado ao fato de ele ter agarrado o calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú no momento do parto. E acrescente a isto, ele também ter comprado o direito da primogenitura, que Esaú depois mente. Tem uma expressão no texto que diz na Bíblia que quando Esaú é enganado por Jacó, Esaú diz assim: eu fui enganado por ele 2 vezes. Mas no meu entender bíblico, a palavra diz que quando Esaú chegou em casa cansado, que Jacó era um cozinheiro bom, com certeza a comida de Jacó estava cheirando muito. Aí Esaú pediu um pouco da comida, ele disse: eu lhe dou. Agora só vou dar se você vender o seu direito de primogenitura. Ali não foi engano, ali foi uma compra. Esaú vendeu porque quis. Só que Jacó foi um pouco esperto, porque Jacó sabia que Esaú estava exausto. Não tem aquela hora que você chega em casa que o que tiver, irmão, você quer comer logo para saciar um pouco a fome? Até uma bolacha seca lá, jogada em cima da mesa, que você deixou de manhã, chegou à tarde, você vai correndo para comer. Só que Jacó comprou a ele. Então, nesta noite, próximo culto, nós vamos estar ministrando sobre o que aconteceu com Jacó, o encontro dele com Esaú. Vamos continuar nessa mensagem, porque nós precisamos falar hoje aqui sobre o significado do nome dele, que muitos crentes por aí só diz que Jacó é enganador, e não sabe que a origem do nome dele, que é suplantador, significa, segundo o que nós temos aqui, aquele seguir e atrás, porque está ligado ao momento que ele nasceu no parto. O irmão veio primeiro, ele veio depois, então ele seguiu o seu irmão. E suplantador está ligado à expressão que é suplantar, superar. Então, independente do que acontecesse, Jacó iria superar o seu irmão Esaú. A questão do engano foi a mãe, que infelizmente
colocou o filho no caminho do engano. Ela causou um problema tão sério, irmãos, tão sério, que Esaú, quando chegou da caça, que seu pai mandou buscar para que ele fizesse um guisado gostoso, para que ele comesse e abençoasse. A bênção, nós já falamos aqui antes, era o seguinte: o pai colocava a mão sobre a cabeça do filho mais velho e abençoava ele. Na proporção que o pai abençoasse ele, o pai estava passando literalmente o comando da família, todas as posses que ele tinha praticamente, para o filho após a sua morte. Ele iria assumir tudo. E o problema de Esaú não era espiritual, era material, porque Esaú queria bens materiais. E ele sabia que uma vez que Isaac abençoou Jacó, sem saber que era Jacó, pensando que era Esaú, porque Isaac já não enxergava mais. Quando Jacó diz assim: o Senhor te dê as gorduras da terra. Jacó está falando, Esaú, ou melhor dizendo, Isaac está falando para Jacó que Deus lhe dê a ele muitas riquezas na terra. E riqueza mesmo, literalmente. E quando Esaú chegou, que soube do que aconteceu, Esaú chorou, me permita usar o termo, esperneou, se acalmou. O pai abençoou ele, disse: meu filho, o que tem para você agora é que não vai ser servo do teu irmão. Teu irmão, eu coloquei teu irmão acima de ti. Por isso que o texto, o nome significa suplantador, porque ele superou o irmão. Teu irmão está acima de ti agora. Teu irmão é o teu líder agora. Ele superou ou não superou, irmão? Superou. Então o nome de Jacó não significa enganador, não, irmão. Na origem da palavra significa seguir, que vem atrás. Suplantador, aquele que superou. Então Isaac disse: teu irmão, eu coloquei teu irmão, ele disse assim: eu coloquei teu irmão como teu senhor de ti. Ou seja, Jacó superou Esaú. Então, vamos acabar com essa história de chamar Jacó de enganador, porque Jacó tem um chamado. Agora, lá na frente, ele entrou em alguns caminhos difíceis, que nós vamos tratar sobre isso aqui, vamos estudar sobre isso. Ele entrou em caminhos difíceis, mas quem foi que deu o primeiro passo? É até vergonha a gente dizer isso, né, irmão? A mãe. A mãe que levou o filho para o caminho difícil. A mãe que por pouco não perdeu os 2 filhos assassinados. Ou não perdeu um. Porque a sede de Esaú para matar Jacó era grande. E o que é que Esaú fez? Deus, por misericórdia, permitiu. Só que a partir daquele momento, Jacó, mesmo falhando, porque ele foi induzido, ele estava sob a proteção de Deus. Aí Esaú vai e faz o que as pessoas usam aí, o termo popular, né? Dá com a língua nos dentes. Diz: quando meu pai morreu, eu vou matá-lo. Aí alguém vai lá e diz a Rebeca: olha, Esaú está dizendo que está esperando só o nosso Senhor morrer para matar Jacó. Aí ela manda ele para Padã Arã. E lá ele passa em torno de 20 anos. O preço dela qual foi, pastor? Depois que ele viajou por aquelas estradas e caminhos desertos, ela morreu e nunca mais viu seu filho. Nunca mais. Foi um preço muito alto. Porque quando Jacó disse assim: minha mãe, ao invés de eu receber bênção, eu vou receber maldição e vou ser tido como enganador. Ele usou o termo. Ela disse: a tua maldição caia sobre mim, meu filho. Fazer o que eu estou te mandando. Veja que negócio. E o preço foi caro. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que nós possamos guardar essa palavra. E próxima semana, próximo domingo,
estaremos aqui dando continuidade a essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Ficamos de pé. Vamos agradecer o trabalho nesta noite. Quero agradecer as irmãs. E Papai do Céu possa